E aí pessoal, tudo bom? Você que não me conhece, eu sou o Eduardo Leão e esse é o canal Eu Mecânico Refrigerista. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua ajuda, já se inscrevendo aqui no canal. Vou falar uma coisa para vocês, tô sumido do canal, não tô? Pessoal, eu pensei muito em voltar, eu pensei muito sobre se eu ia voltar a fazer vídeo ou não. Porque, vamos lá pessoal, desde que eu comecei com o canal no YouTube, falando de ar-condicionado, eu ajudei muita gente, eu adquiri muitos amigos. Mas ao mesmo tempo eu me entristeci muito, porque a gente se dedica muito, eu gostaria de, na verdade, me dedicar mais a trazer conteúdo para vocês. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Peço encarecidamente que se você puder, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Hoje eu quero trazer um vídeo para ajudar aqueles que estão começando na profissão. Eu pensei bem se eu ia voltar, mas eu tomei uma decisão, estou aqui. Vou começar gravando esse vídeo aqui nesse canal, onde só vamos falar de refrigeração, de ar-condicionado de veículos nesse canal. Você que quer pegar todas as dicas, você que está disposto a aprender, a adquirir algum conhecimento, algum pulo do gato, sem precisar pagar nada, eu peço a sua ajuda se inscrevendo aqui no canal. Me dá essa força, não deixe de se inscrever, porque eu estou trazendo para você um conteúdo muito bom e gratuito, tá bom? Vamos de novo lá. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo Leão e esse é o canal Eu Mecânico Refrigerista. Hoje eu vou falar sobre compressor Calsonic. Eu acabei de receber um telefonema de uma dica, de uma dúvida de uma pessoa nesse compressor Calsonic. A pessoa ela já trabalha com ar-condicionado há algum tempo, só que ela mergulhou nesse ramo agora de vez, então está trabalhando no ramo automotivo. Então hoje eu vou falar com você de algumas dicas nesse compressor Calsonic da linha Fiat. Já está até meio difícil a gente encontrar ele no mercado, mas vem comigo, vamos lá. Pessoal, esse aqui é o compressor Calsonic, ele é o compressor original da Fiat. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele é o compressor que equipa os veículos da Fiat, se eu não me engano, até 2016. Até 2016. Eu não sei se ele tem presente em veículos mais novos. E o nosso cachorrão tá latindo. Então, pessoal, esse compressor, ele é um compressor de tecnologia japonesa. Vocês estão vendo aqui. Aqui na etiqueta, todos eles vêm com essa etiqueta, tá suja aqui, ó. Você tem o código do óleo e o código do fluido refrigerante aqui, que é o R134, tá? Pessoal, esse compressor Calsonic, ele é um compressor bem básico, ele é um compressor bem simples, porém um compressor muito sofisticado. Esse compressor, ele depende muito de uma manutenção preventiva, muito bem programada, para que a vida útil dele dure muito tempo. Então eu vou falar com vocês de alguns pontos que são necessários dar atenção nesse compressor. O primeiro ponto é dar atenção na troca do rolamento do compressor. Aqui, ó. Primeiro ponto, pessoal. Todo problema começa aqui, ó. Eu vou levantar ele um pouquinho, vou girar a polia, não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, ó. Rolamento danificado, rolamento da polia. O problema desse compressor, pessoal, ele começa lá na resistência da ventoinha. O problema desse compressor, geralmente o problema desse compressor, ele começa na resistência da ventoinha lá do motor. Lá no defletor tem uma resistência. Essa resistência, dependendo do modelo do carro, ela fica lá embaixo no defletor, outras ficam logo abaixo do reservatório do líquido de arrefecimento. Esse resistor ele é responsável por manter a primeira velocidade da ventoinha ligada logo assim que você liga o ar-condicionado, e quando atinge a pressão ideal prevista, né, programada, a ventoinha ela vai ligar a primeira velocidade para auxiliar na refrigeração do sistema de ar-condicionado, auxiliar na troca do calor. Só que o que acontece, pessoal? Com o tempo, essa resistência ela sofre uma avaria, e aí esse carro, esse modelo, ele passa a não acionar a ventoinha imediatamente quando atinge a temperatura de trabalho, a pressão certa. E aí a ventoinha não aciona o primeiro estágio. Então esse carro tem muito aquele hábito de a gente usar o manifold e a pressão na linha de alta chegar lá em 300 e aí depois ela desce. Só que ocorre o seguinte,
Quando você tem uma alta pressão aqui, porque a ventoinha não armou, o desempenho do compressor aqui também sobe. A leitura do manifold de baixa, você, ao invés de ter uma leitura ideal, ele começa a subir, vai lá para os 60, e aí tem muito profissional que já de cara chega para o cliente e fala: seu compressor está ruim. Isso é um dos problemas mais recorrentes em oficina. Profissionais que não têm o conhecimento, ele não sabe fazer uma avaliação profissional, e aí ele vai olhar o carro, bota o manifold, aí vê lá, pô, ligou o ar, pressão está em 280, 300, mas a leitura de baixa está lá em 60, e teu compressor está ruim. Aí começa o erro no diagnóstico, condenar compressor do cliente, aí condena condensador. Então, esse compressor, ele causa essa confusão se o profissional não tiver um conhecimento. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar que o primeiro ponto a você fazer, quando você pegar um carro desse, geralmente compressores na linha Fiat, Palio Fire, Siena Fire, Picape, Palio Weekend Fire, Doblô, esses carros que você pegar com compressor Calsonic, modelo Calsonic, primeira coisa que você tem que conferir você vai botar o manifold no carro, vai instalar o manifold, primeira coisa que você vai conferir, funcionamento da ventoinha do motor. E também não deixar de lado o filtro antipólen, o filtro de cabine. Se esse filtro de cabine estiver sujo, muito sujo, também gera uma dor de cabeça. Só que isso aí já é mais leve. Então vamos ser mais incisivo na questão direta do compressor. Se você tem um problema de resistor lá da ventoinha, você vai ter uma avaria no compressor. Primeiro ponto é a resistência. O segundo ponto é o rolamento. Esse rolamento, quando ele está roncando, igual ele está roncando aqui, eu vou levantar aqui no microfone, ó. Ó, vocês estão ouvindo aí agora, ó. Quando o rolamento do compressor do ar-condicionado chega nesse ponto, esse rolamento, ele está tendo atrito. Ele tá travando, ele está tendo atrito. E esse atrito vai fazer com que essa temperatura elevada de trabalho seja transferida para o compressor. Porque o rolamento está encaixado na pista, que a gente dá o nome de pescoço do compressor. E aí, se ele está trancando, ele aquece mais do que o normal, mais do que o programado. Essa temperatura ela é convertida para todo o componente, fazendo a queima da bobina. Mas esse compressor tem um ponto principal, que eu digo até que é um ponto bom. Esse compressor ele é composto por um térmico aqui, ó. Aqui, ó. Ele é composto por um sensor térmico. O sensor térmico é o seguinte, ele é um sensor térmico, vou tentar que eu tô com a fenda. Dá uma Philips para mim, por favor, meu amigo. O Richard vai pegar uma Philips ali. Então esse compressor ele é composto por um térmico. O conector do compressor alimenta aqui, vocês estão vendo? Positivo e negativo. E aí o positivo aqui, ó, ele entra por aqui, passa por aqui pelo chicote e vai lá para o térmico. Então o térmico, pessoal, vou tentar tirar o térmico para mostrar para vocês aqui. Ó. O térmico ele é um sensor que ele faz a leitura da temperatura de trabalho no corpo do compressor. Esse térmico ele não vai para dentro do compressor não. Eu vou tirar ele aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem até uma pasta térmica aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele tem uma pasta térmica lá dentro, ó lá. Ele faz a leitura da temperatura de trabalho do compressor. Então, o que acontece? Se a temperatura de trabalho do compressor estiver muito elevada, ele desarma e interrompe a passagem do positivo que entra nele e deveria ir lá para a bobina, para alimentar a bobina. Então, como é que funciona? Você coloca o conector, liga o carro, liga o ar-condicionado, acionou o compressor, acionou o frontal. Pá, beleza. Na medida que esse compressor, a temperatura dele for subindo, se ele ficar muito quente, porque a ventoinha não armou, ou porque o rolamento da polia está roncando, quase travando, ou porque ele está com excesso de fluido refrigerante, no caso o gás, esse térmico ele vai identificar que o compressor está muito quente e aqui dentro ele tem um contato. O que ele vai fazer? Ele vai interromper esse contato para interromper o funcionamento do compressor. Esse térmico ele é para preservar o compressor.
E aí dá tempo de o profissional ir lá ver se a ventoinha não está armando, dá tempo de o profissional ver se o problema é o rolamento já trancando. Vocês entenderam? Se o sistema está contaminado com o lubrificante preto, né, que fica todo contaminado, que não é o caso, esse compressor é um compressor que a gente está usando só para fazer aqui o vídeo. Então, esse compressor Calsonic, você consegue ter uma visão de que o veículo precisa de manutenção preventiva ou não. Esse vídeo, infelizmente, os clientes que têm carro não vão assistir esse vídeo antes do problema acontecer. Então, mas de qualquer forma, essa dica serve para os colegas que já trabalham no ramo, pessoal que está sempre me acompanhando. Então, pessoal, é isso. A dica de hoje desse compressor é que fique atento, porque na hora do diagnóstico você pode acabar produzindo um diagnóstico para o cliente e que vai te gerar um transtorno muito grande. Na verdade, o que eu mais vejo em oficina é profissional receber veículos com compressores Calsonic em sua oficina, e aí ele vai lá, ih, rapaz, ele vem aqui com a polaridade aqui, ó, vem com a polaridade, e tá chegando corrente, mas o compressor não armou. Geralmente está chegando corrente, mas o compressor não armou porque o térmico já está em proteção, entendeu? Ah, Eduardo, mas chegou um compressor aqui na minha oficina que o térmico já estava cortado, o cara cortou aqui, isolou direto, ou seja, o positivo entra direto na bobina, não passa pelo térmico. Olhem, se já chegou a esse ponto de inutilizar o térmico, pode ter certeza que esse compressor já está sobre uma avaria muito grande. Pode ter certeza que o problema já está grande. Então é um risco muito grande você passar para o cliente um orçamento. É um risco muito grande você passar para o cliente um orçamento de troca de bobina do compressor, entenderam? Reutilizando o compressor sem o térmico e achar que vai dar certo. O que vai acontecer? Pode acontecer de você trocar a bobina do compressor, trocar rolamento, vai fazer a carga de gás, e logo dias depois esse compressor ele vai trancar. Ou então ele vai trabalhar, porque esse compressor, pessoal, quando ele tem um pequeno atrito, a temperatura de trabalho dele sobe muito, ele trabalha muito quente. E aí o que acontece? Vai queimar a bobina nova do compressor e vai danificar o rolamento novo. Então a dica que eu dou é vocês fazerem essa avaliação desse compressor toda vez que chegar na sua loja, no seu espaço de trabalho, você avaliar se essas condições estão viáveis para trabalhar. Esse compressor aqui, por exemplo, ele foi trocado porque o cliente optou trocar depois de muitos anos. Então esse compressor, na verdade, ele está bom. Eu deixo ele desmontado assim para mostrar para vocês. Então esse compressor aqui, eu poderia ter empregado a troca do rolamento da polia, a troca do selo e a troca da bobina. E ele ia voltar a funcionar, mas quem me garante o tempo que ele ia ficar funcionando? Então, para esse compressor aqui, a minha dica nesse vídeo é que você tomar muito cuidado com o diagnóstico nesse compressor. Muito cuidado, porque já tem outros vídeos que eu coloquei no outro canal, no Eu Mecânico, no @eumecânico, né, que lá eu acabei deixando um canal para a gente falar de vários assuntos, e aqui só de ar-condicionado. Coloquei muitos vídeos de compressor Calsonic desse aqui, zerado, lindo, igual o compressor que acabou de sair da loja, de carro muito novo, muito preservado, que quebrou. Então, pessoal, cuidado com o diagnóstico desse compressor Calsonic. Então, só para a gente recapitular, só para deixar aqui ativado aqui na sua mente. Primeiro passo, avaliar rolamento da polia. Segundo passo, avaliar vazamento no selo, beleza? Vazamento dinâmico quando está em funcionamento, porque muitas das vezes esse selo não vaza em teste de estanqueidade do veículo parado, sem funcionar. E logo depois você vai avaliar o frontal, como que está o desgaste do frontal, e avaliar esse compressor por dentro. Tomem muito cuidado, tá? Agora é isso, pessoal. E você, meu amigo cliente, minha amiga, você tem teu carro, você já identificou essas situações no seu compressor? Eu vou ser sincero para você. Eu aconselho você promover o cliente à troca do compressor. Porque você trocando o compressor, fazendo a limpeza do sistema, fazendo todo aquele procedimento, você vai sair da dor de cabeça do risco e o cliente também. A grande verdade tá, pessoal? Verdade que ninguém vai querer falar. Esses compressores de ar-condicionado, modelo Calsonic,
Quando chega ao ponto do rolamento da polia já está roncando igual esse aqui, olhem, é muito complicado ele ter uma boa vida útil depois dessa manutenção. Porque se ele não recebeu manutenção até esse presente momento em que ele está com o selo vazando, frontal desgastado, polido o compressor, quase trancando, o que garante que ele vai durar? Então essa é a dica que eu dou. Eu passei para vocês aí um passo a passo de como fazer o diagnóstico, beleza? E uma avaliação do que vocês podem estar utilizando aí no dia a dia de vocês, se vai valer a pena usar, reutilizar esse compressor, tá? Agora, tudo também, não vamos esquecer, tudo fica na questão do diálogo que você vai ter com o seu cliente. Ó, eu vou empregar a manutenção preventiva ou corretiva, mas eu não garanto para você que isso vai manter a vida útil desse compressor em dia e tal, porque tem muita gente que vai oferecer isso para o cliente. Sabe o que acontece? Tem muito profissional que vai oferecer para o cliente a troca do rolamento, a troca do frontal, carga de gás, troca do selo, e vai falar assim, ó, aí ele não vai entrar num mérito de diálogo claro com o cliente. Aí, uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, o compressor vai trancar. Ele vai voltar, mas foi defeito no seu compressor. Aí fica a pergunta, isso poderia ter sido avaliado antes? Poderia. É papel do profissional fazer essa avaliação antes, é papel do profissional fazer uma avaliação de risco para saber se vai valer a pena para o cliente e para ele efetuar essa manutenção. Lembrando, esse compressor calçônico aqui no Rio de Janeiro, nós temos ele disponível, paralelo, de marca paralela, por R$900. Então, você trocar bobina, trocar rolamento, muitas das vezes tem que trocar polia. Esse térmico aqui, ó, para você trocar esse térmico é muito complicado achar esse térmico, muito complicado. E aí a manutenção do compressor vai ficar muito cara. Então essa é a dica de hoje nesse vídeo, compressor calçônico, você ficar ligado com isso. É um compressor que a minha sugestão, dependendo da ocasião, tá pessoal, existem casos e casos, é substituir o compressor por medida de segurança tanto para você, para o cliente e prestar ao cliente um bom serviço com segurança, que você vai ter certeza que ficou bom. Tá bom, pessoal? Pessoal, vou voltar a fazer vídeo, eu vou fazer uma agenda para divulgar as lives que eu vou fazer nesse canal, só que eu preciso da sua ajuda para eu chegar pelo menos a 1000 inscritos nesse canal. Eu posso até fazer a live lá no Eu Mecânico, no @eumecânico, mas para a gente falar de ar-condicionado, eu quero manter nesse canal aqui e vamos nessa, vamos tocar. Eu preciso da ajuda de vocês se inscrevendo no canal, tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Obrigado para vocês que se inscrevam, que se inscrevem, que me ajudam, que estão sempre me dando apoio. Eu realmente estava sumido, mas estou voltando, tá, pessoal? Estou voltando por causa dessa pequena parcela, que é 1% ou 2% de toda essa galera dos 2 canais que se inscrevem. Tá bom? Um abraço a todos.